what I do, what I do, da da do, da da do. Do what I do, what I do, da da do, da da do. Do what I do, what I do, da da do, da da do. Nos dias de hoje, a engenharia civil busca obter o máximo de conforto possível em suas obras. Muitas dessas tecnologias já estão sendo implementadas nos seus projetos para a obtenção desses confortos. Uma laje construída com aditivos de isopor, por exemplo, pode obter bons resultados de isolamento acústico. Porém, algo que ainda não foi 100% solucionado e atinge boa parte das construções do mundo, principalmente no nosso país, é o isolamento térmico. Uma tecnologia que pode tentar resolver este problema seria o sistema de fachadas ventiladas, que a partir de agora chamaremos de SFV. As fachadas são elementos construtivos de grande importância estética e funcional de uma edificação. É a primeira impressão que temos quando olhamos para um edifício. Por isso, os aspectos arquitetônicos das fachadas precisam apresentar visual agradável para quem vê. O SFV ainda é pouco conhecido e adotado no Brasil, mas já é bastante utilizado em alguns países europeus, onde busca o máximo de conforto térmico e, ao mesmo tempo, economia de energia. Consiste basicamente em um sistema onde o revestimento fica separado da parede externa, formando uma câmara de ar ventilada, onde o ar circula e expulsa o ar quente desta câmara e, assim, a temperatura do interior é mantida. Ficou difícil de compreender, né? Calma, que o Hudson vai mostrar um vídeo explicando melhor. Tradicionalmente, funciona dessa maneira. Temos o revestimento já implantado nas paredes externas, sejam eles cerâmicos, metálicos, de vidro ou qualquer outro material. Com incidência dos raios solares e recebimento de ar quente e ar frio, o interior do edifício é aquecido por radiação, e assim temos o aumento de temperatura tanto da edificação quanto do ambiente interno. Já o SFV é composto pelos elementos de fixação, pelo material de revestimento e pelas juntas de dilatação. O sistema de fachadas ventiladas funciona com uma subestrutura que afasta o revestimento da parede externa, criando assim uma câmara de ar em movimento, onde o ar frio entra pela parte inferior, expulsando o ar quente pela parte superior, formando um sistema constante que nunca para e mantendo a temperatura interior sem variações. Acho que estou começando a entender, mas o que se precisa para montar tudo isso? O SFV é composto por basicamente alguns elementos: suporte de fixação, uma câmara de ar em movimento, um isolante térmico se precisar, o material de revestimento, que vai ser o material da fachada, e as juntas de dilatação que podem ser abertas ou fechadas. Ah, sim. E como se monta tudo isso? Imagina uma parede. Certo. O primeiro passo é fixar as ancoragens na parede, que são meio que elementos de suporte da fachada. Mas acho que não pode fixar essas ancoragens em qualquer vedação, ou pode? Tu pensou de maneira correta. Tem um estudo que foi realizado em 2003, especializado em fachadas ventiladas, onde ele mostra o grau de confiabilidade com a natureza do suporte. Por exemplo, o estudo mostrava que tu podes fixar as ancoragens diretamente nos elementos estruturais de uma parede, como vigas e pilares, que aí tu tinha um grau de confiabilidade excelente. Se tu fixasse em tijolos maciços, tu tinha um grau muito bom. Se tu fixasse em tijolos perfurados, blocos de concreto ou tijolos cerâmicos, tu tinha um grau bom. Mas se fosse em blocos cerâmicos vazados, tu tinha um grau inaceitável. Entendi. Mas volta, pensa de novo na parede. A primeira coisa que se faz é fixar as ancoragens na parede. Depois de fixar todas elas, tu fixa os montantes verticais. Depois dos montantes verticais, tu fixa as guias horizontais. Tudo isso, todo esse suporte, toda essa fixação pode ser de dois materiais, ou metal ou de madeira. Ah, entendi. Isso significa que o revestimento é pré-fabricado em forma de placas, é isso? Exatamente.
E aí tu fixa essas placas diretamente no teu suporte, o que forma agora a tua fachada. Após isso, tu pode ter uma fachada com juntas de dilatação abertas ou fechadas. Mas qual a diferença? Olha, depende do lugar onde tu estás. Se for um lugar que tenha temperaturas mais altas, é melhor que tu utilize juntas abertas, porque aí tu tem uma maior entrada de ar. Se for um lugar onde tenha temperaturas mais baixas e índice de chuvas altos, é muito melhor que tu utilize juntas fechadas, porque aí tu impede a passagem de água para dentro da parede. Pelo jeito é algo bem elaborado. Até agora eu só vi benefícios. Mas existe alguma desvantagem na utilização desse sistema? Pois é, eu não sei. Será que existe? É verdade, esse sistema nos mostra diversos benefícios. O sistema de fachada ventilada está chegando agora no Brasil. Lá fora já é utilizado há um bom tempo e seus resultados comprovam um desempenho técnico bem significante. Isto, junto com o efeito estético, tem chamado muita atenção no mercado brasileiro. Com a necessidade em diminuir o consumo de energia, o SFV pode proporcionar a redução do uso do ar-condicionado no interior das edificações. Além disso, prolonga a vida de uma edificação, pois por se tratar de fachadas em tela, sua manutenção ou substituição é bem mais viável que as demais construções e ainda servir de capa protetora da estrutura. Porém, aqui no Brasil ainda existem alguns inconvenientes do uso do SFV. Uma de suas desvantagens é o custo elevado se comparado aos demais revestimentos, pois exige uma mão de obra especializada. Sim, e a falta de normas brasileiras de execução e fiscalização também dificulta sua utilização. Por isso, é necessário um estudo de viabilização. A escolha de materiais, análise de custos, necessidades técnicas e estéticas são fatores importantes a serem analisados antes de uma implantação desse sistema. Depois de tudo isso, podemos obter algumas conclusões. Vimos então que a física e a tecnologia podem ser nossas aliadas dentro de uma construção para obter melhores resultados. O sistema de fachada ventiladas, por exemplo, pode proporcionar um melhor conforto térmico e economia de energia. São iniciativas como essa que irá tornar a engenharia civil menos arcaica e assim podemos nos tornar melhores profissionais.